Oi galera, tudo bem com vocês? No episódio de hoje a gente vai falar sobre a força, essa coisa mística científica, né, que basicamente controla tudo no universo Star Wars, desde os Jedi, dos Sith, dos caras cegos, mantém a galáxia unida. Se você sempre teve interesse em saber mais sobre a força, continua com a gente, Jean Félix e André Luiz, em mais um Releitura Nerd. Bem, a força nos primeiros Star Wars, né, no Star Wars Episódio 4, era uma parada assim meia mística, né? Que o Ben Kenobi, né, o Obi-Wan disfarçado, ele falava pra todo mundo, olha, a força é uma coisa mística, a força é uma religião antiga. Ela era tratada como uma religião, né, na verdade. As pessoas não tinham esse conceito científico de midi-chlorians e tal, era uma parada filosófica religiosa. Mas o Qui-Gon Jinn, no episódio 1, esse filme que é uma merda, ele trouxe essa parada dos midi-chlorians, né, velho? E aí? Os midi-chlorians, na verdade, eles são seres microscópicos que estão presentes nas células de todos os seres vivos, né? Na verdade, todos os seres vivos, eles têm um certo contato com a força. Podem não dominar, mas a força, ela está presente ela em todos, né? É o que mantém o universo coeso, está presente em todos os lugares. A força, ela cerca tudo, mas cercou mais a mãe do Anakin, né? Essa cercada não foi uma cercada, foi uma carcada, que é pior. Que a mãe do Anakin, ela é, como que eu diria? Ela é uma Maria do universo Star Wars, né? E o Anakin é Jesus. Ela foi sarrada pela força aí, né? Ela levou uma sarrada da força aí. Tem até pessoas que dizem, né, que pode ter sido Darth Plagueis que deu uma plegada ali, porque ele controlava a criação de vida, da morte, né? Ele tinha esse controle mais forte ainda sobre a força. E pode ter sido ele que controlando os midi-chlorians, controlando a força, né? Conseguiu gerar a vida. Mas a mãe dele nunca vai admitir, né? Conheci um tal de Darth Plagueis no bar, passamos uma noite junto. E agora eu tô aí com esse boneco na barriga. Mas assim, falando sobre a parte paranormal da força. Porque a força, ela é esse conceito que gera vida, que envolve tudo. Mas ela dá vários poderes paranormais pra pessoa, né? Além dela fortalecer o cara que controla ela, tem que, tipo assim, tudo que acontece tem a força envolvida. É isso, já, pra começo de conversa, tem a força envolvida. Porque ela tá no corpo de todos os seres vivos. Isso, exatamente. Só que é claro, tem uns que tem uma concentração maior, outros menores. Isso, quanto maior a concentração de midi-chlorians, maior a sua sensibilidade com a força. Ela proporciona diversos poderes, entre eles você poder controlar o objeto, ter uma super propulsão, uma velocidade acima do normal. Então, é como se ele tivesse um superpoder. Os Jedi, por exemplo, eles têm vários poderes que a gente consegue ver ao longo dos filmes. Por exemplo, a super velocidade, o cara conseguir rebater um tiro de blaster com um sabre. Até no episódio 3 mesmo, né? O Obi-Wan e o Anakin, eles estão naquela nave no corredor, eles têm que passar rápido, eles mostram mesmo eles correndo bem rápido. Tipo, sei lá, tipo The Flash. Realmente, essa velocidade sobre-humana, ela é um dos atributos da força, né? Ela é um dos poderes proporcionados pela força aos Jedi e aos Sith, enfim, a todo mundo que tem um controle da força. A força também dá a força física, né? A força... Força bruta, né? Exato, a força bruta. Então assim, quem controla a força fica mais forte também, né? Sem contar que, assim, de cara a gente vê que o cara tem os sentidos aprimorados, né? Por exemplo, usar um sabre de luz. O cara tem que ter um sentido mais aprimorado, porque senão qualquer coisinha você pode cortar teu próprio braço ou arrancar tua própria cabeça. Tem a sensibilidade aprimorada, além do fato de que ele controla 7 estilos de lutas diferentes. No caso do Jedi, você tá dizendo que ele tem a arte marcial Jedi que usa o sabre. E o Finn, no episódio 7, usou um sabre de luz. E assim, é lógico, né? O Finn a gente fica falando, será que o Finn controla a força dele? Na minha opinião, ele é um cara senciente à força, porque ele consegue sentir. Você vê que ele sentiu, por exemplo, quando o planeta foi destruído. Sentiu o abalo na força, entendeu? Então eu acho que ele é um cara senciente à força. Aliás, todo mundo é, só que ele é muito. E a força tem também essa dualidade, né? De bem e mal. O cara controla a força, mas até um certo ponto, quando ele passa desse ponto, a força controla ele, né? É o caso do cara que tá na luz e foi pras trevas, foi pro lado negro da força, que eles falam, né? Tipo, começa a ficar ganancioso, é como se a força controlasse ele, né? Pra ele ter cada vez mais poder, ele vai pro lado... Existem os dois lados, né? O lado negro e o lado
luminoso da força. O lado negro, ele é estimulado pela agressão, pela raiva e pelo medo. Então, a partir do momento que um Jedi passa a sentir esses sentimentos e deixa esses sentimentos controlá-lo, ele automaticamente ele migra pro lado negro da força. Mas assim, não é só um Jedi, qualquer pessoa que controle a força, se ele deixar esses sentimentos que controlam ele, ele vai pro lado negro. Quem só assiste o filme de Star Wars, não conhece o universo expandido, acha que assim, a força é só Jedi e Sith. Mas não é, são vários seres, né, na galáxia que controlam a força, inclusive a força luminosa, né, tipo, que pros Jedi eles não chamam a força de luminosa, eles só falam força, né, porque pra eles a força é uma coisa boa. E tem os seres que controlam também o lado negro da força, tipo, não é só Jedi e Sith. Se você pegar, né, ler os livros, jogar os jogos que mostram o universo expandido, existem vários seres que controlam a força. No Rogue One, eu não vou dar spoiler, mas tem um monge que controla. Ele basicamente controla a força. Ele usa a força. Mas não é, tipo, ele não é um Jedi. Ele tem uma sensibilidade com a força, né? Mas ele não é um Jedi, porém ele sente a força e de certa forma ele até consegue controlar um pouco da força. Uma outra coisa sobre a força que eu percebo é que quanto mais natural você for, mais forte é a força em você. Eu não sei se é uma coisa percepção minha, mas por exemplo, o Darth Vader. Quando ele ainda era Darth Vader humano, ele era mais forte com a força. Quando ele começou a ter aquelas partes cibernéticas, né, no corpo dele, ele ficou mais fraco. A parte mecânica dele não é feita de células orgânicas que contém os midi-chlorians, não tem no sangue dele. É uma parte de metal, engrenagens de energia elétrica, né? Não tem midi-chlorians. Então ele ficou mais fraco. E talvez por isso o General Grievous não controlasse a força. Realmente. E uma coisa interessante a se falar sobre o Darth Vader é que mesmo ele sendo um Sith extremamente foda e tal, ele continua sendo meio que ludibriado pelos truques mentais do Lord Palpatine, né? Aliás, do Imperador Palpatine, até depois de ser um Sith fodão, né? Isso é uma das provas de que ele realmente não tem esse domínio todo com a força. Ele é forte com a força, mas ele não domina ela. Você vê poucas vezes ele sendo um cara que usou bastante a força. A luta dele é mais uma luta bruta, né? De porrada, de bater. O estilo de luta dele é muito baseado em propulsão, ele usa muita força nesse sentido, né? Por exemplo, ele tem aquele golpe que ele joga o sabre como se fosse um bumerangue. Ele usa força, é lógico. Ele não usa força assim pra fazer um controle maior, que nem o Obi-Wan usava. Ele até joga uma coisinha na cara de alguém, foca um cara aqui, outro ali. Mas o método dele de usar a força é diferente. Inclusive o método do Sith e do Jedi usar a força é diferente, né? O Sith usa mais raio, é uma força que é usada para ataque, e o Jedi usa uma força mais para defesa, né? Essa é uma das características dos Siths, usar esses poderes elétricos aí, né? Que inclusive são poderes proporcionados pela força. Poder de combustão também, que é mais característico de ser usado pelos Jedi. Siths usam mais esses poderes elétricos e os Jedi usam mais esses poderes de combustão. São variações aí de poderes que a força pode proporcionar. Aí é com você. Você prefere carregar seu celular ou acender um cigarro? Aí você escolhe se é Sith ou Jedi. Então assim, a força tem vários poderes de ataque, né? Que a gente já conhece, vê nos filmes. Mas ela também tem os poderes de cura, né? O cara consegue se curar com a força. Inclusive, quem domina muito a força pode pegar um tiro de blaster, por exemplo, e transformar essa energia do tiro de blaster num tipo de energia que pode ser usada para curá-lo, né? Na verdade ele usa a força para se curar, né? Só que ele transforma a energia do blaster na força e se cura com ela. Consegue converter a energia e se regenerar, digamos assim, né? Outra coisa também é que você criar escudo, né? Com a força. Quem é muito forte com a força cria escudo com a força. Consegue criar um escudo corporal, consegue criar uma proteção corporal usando a força. Uma coisa também interessante é papo de Jedi isso aí, tá? Tu vai ver ao longo dos filmes que o Jedi é o cara mais mentiroso que tem. A força não pode mudar a natureza da vida, a força tem que respeitar. Mentira, rapaz, tu já viu coisa flutuando? Já viu uma mesa flutuar? Não é natural, pô. Jedi usa a força para coisas não naturais. Por exemplo, um assunto que me vem muito à cabeça é que o Darth Sidious, ele tinha dito pro Darth Vader, né, que a força
é algo que conseguia, tipo assim, se você pegasse a força e controlasse ela certo, você poderia criar vida, poderia usar força para cura, né? Que é isso que a gente acabou de falar, que queria curar a paz. Poderia trazer uma pessoa de volta à vida, né? Ressuscitar uma pessoa. Ressuscitar uma pessoa. E a pessoa que controlou isso a primeira vez, que era o grande mestre nessa técnica, era o Darth Plagueis, que era o mestre do Darth Sidious. O mestre do Darth Sidious, né? O mestre do Imperador Palpatine. Só que, aí ele fala, não, é que a força não pode ser usada em coisas não naturais, que isso é muito perigoso. Se você usar a força, você vai morrer. Isso é caô. Por quê? Porque o Qui-Gon Jinn inventou o quê? O espiritinho Jedi. Ele usava a força para manter a consciência dele viva, mesmo depois de ter morrido. Olha, né? só que malandrinho, tá vendo? Isso aí não é natural, né? E ensinou pro Yoda, inclusive, também. Ensinou pro Yoda, pro Darth Vader, É. pro Obi-Wan. No final ninguém morria mais, No mano. final tava todo mundo com a consciência viva lá, só o corpo tava morto, mas a consciência tava lá, todo mundo na Terra lá, conversando, né? Não, ele ensinou isso pro Obi-Wan. E uma hora no treinamento do Obi-Wan Kenobi, ele ensinou pro Darth Vader também, né? Pro Anakin Skywalker. Porque quando ele morreu, o que ele fez? Fantasminha também, pô. É, apareceu pro Luke lá, na Oi, forma Luke. de Anakin, Voltei. né? Agora eu sou do bem, meu filho. É aquele pai que bebe cachaça, bate na mulher, faz tudo errado, né? Depois rezando. se converte, né? E aí, galera, voltei. Uma outra coisa interessante sobre a força, que ela é muito baseada em conceitos, né, milenares chineses, japoneses, e ela é muito, muito, muito parecida com o Ki. Se você pegar a força e compara com o Ki do Dragon Ball, é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. O chakra do Naruto é a mesma coisa. É, uma outra característica da força é que ela se assemelha muito com aquele conceito de Yin e Yang, né? Que tem o bem e o mal, o bem e o mal, é a mesma coisa com a força, né? Que Tem a os força, Jedi e os Siths. é o conceito da força, né? O conceito de bem e mal, por exemplo, é muito forte no filme, quando você vê que o objetivo dos Jedi não era acabar com o lado negro, nunca foi. Por quê? Porque a força tem que ficar balanceada. o bem e o Trazer mal. o equilíbrio à força. É. Né? Era essa a ideia do Se todo mundo ficar bom, o mundo vai virar uma bosta, velho. Porque vai todo mundo coxinha, falando, ai que bom, seja louvado você. Que a força da te lascar tem que ser balanceada, pô, entendeu? Bem, galera, então isso era o que a gente queria falar sobre a força. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, né? Dê um like, curta, comenta, compartilha, mostra pros seus amigos aí. E eu também queria saber a sua opinião aí nos comentários. Quem é o maior usuário da força no Star Wars? E o que você faria se você pudesse controlar a força? Além do mais, eu agradeço a você que assistiu até aqui. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. E que a força esteja com você. Tchau! Essa coisa místico-científica. Calma que eu dei uma babada foda agora. Meu olho aqui, pô. Calma, eu vi com o guarda-chuva. Pode conversar. Bem, galera, então isso foi tudo que a gente... Deixa eu dar uma desafinada. Bem, né? Legal, né?